Seja bem-vindo a essa aula, o aquecimento, né, aula de aquecimento 4 da jornada da hamburgueria lucrativa, tá, um evento, onde eu vou ensinar o caminho para você dobrar o faturamento da sua hamburgueria com mais lucro. E também serve para aquelas pessoas que pensam em abrir uma hamburgueria, porque daí já começa sem precisar, errar onde a maioria erra, né. Então quando você vai para algum lugar sem errar onde a maioria erra, o que significa isso? Que você chega mais rápido, correto? Você não perde tempo batendo cabeça, como alguns falaram nas lives esses dias. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Henrico Brégola, estrategista de hamburguerias e ensino as pessoas comuns, tá? Como você, como qualquer outra pessoa, a dobrar o faturamento das suas hamburguerias com mais lucro. E essa aqui é a quarta aula de aquecimento. Eu vou falar pra vocês, a hora que chegar a gente tem a quinta e a sexta ainda, a hora que chegar a sexta, existe a chance de você falar assim: "Puxa, mas estava tão gostoso, agora acabou". Só que daí começam as aulas, tá. Então a primeira aula, e já deixa anotado na sua agenda, primeira aula, dia 27 às 9 horas da manhã, uma segunda-feira, tá, libero a aula 1. Daí a aula 2 vou liberar na terça-feira, dia 28 às 9 da manhã. E a aula 3, uma das principais aulas. O bagulho vai pegar fogo no dia 30 às 9 horas da manhã. Tá? Então já separa na tua agenda pelo menos uma horinha e meia para cada aula, tá? A aula 3 eu acho que tem praticamente 2 horas. Já tem mais coisa, né? A gente junta pedaços da aula 1 e aula 2 e monta o quebra-cabeça, tá bom? Então vamos lá. E o tema do aquecimento de hoje é sobre o mercado. O mercado de hamburguerias ainda tem futuro, Henrique? Será que ainda dá dinheiro? O mercado, ao meu ver, o mercado tá saturado, tá entrando hamburgueria, tem um monte de hamburgueria. Eu recebo mensagem todo dia no direct, principalmente. Ô Henrique, puxa, o que eu faço? Abro uma hamburgueria ou não? Tem um monte de gente abrindo, todo dia abre uma hamburgueria diferente aqui na minha cidade. E a gente vai falar sobre isso, tá? Se tem ou não tem espaço. Uma coisa que eu quero que você entenda. Quando eu às vezes ouço alguém perguntar: "Puxa, Henrique, o mercado está saturado". O que isso significa? Ou então, tipo, será que que o mercado ainda dá dinheiro? Na verdade, eu entendo que por trás dessa pergunta existe medo. Exatamente, existe um pouco de medo. Tipo: "Henrique, será que se eu entrar, eu vou ganhar dinheiro ou vou perder dinheiro? Vou ganhar dinheiro ou vou perder tempo? E se eu investir mais na minha hamburgueria e as coisas não acontecerem?". De repente, eu acho que na verdade é essa a pergunta que está por trás da pergunta. Mas vamos entender o que está acontecendo primeiro. Eu sempre falo para vocês, ó, quando a gente entende o que está acontecendo, as coisas ficam muito mais claras. Quando as coisas ficam muito mais claras, a gente consegue traçar estratégias. Quando a gente fica só ouvindo barulho, é difícil até de pensar ouvindo barulho. Quiçá ficar, enfim, você entendeu? O que acontece é o seguinte, de 2020 para cá, vamos colocar aqui de 2020 para trás, tá? De 2020 para trás, a situação era outra, né? Era uma outra fase. A gente falou sobre isso no aquecimento 1, tá? Na primeira aula de aquecimento, primeira live de aquecimento, a gente falou isso. Se você não assistiu, corre assistir. Então existe uma fase pré-pandemia. Existiam de 2015 mais ou menos até 2020, virou moda, né? Hamburgueria. Então foi abrindo várias hamburguerias, só que foram hamburguerias um pouco mais especializadas, tal, né? Hamburgueria física, uma ou outra delivery. Quando entrou 2020, as pessoas perderam seus empregos, precisavam, sei lá, se reinventar. Muita gente viu a hamburgueria como algo fácil de montar. É diferente de montar uma pizzaria, que exige muito mais estrutura, até para vazão, né, de várias pizzas ao mesmo tempo. Aí a gente teve a parte de sushi, né? Complicado montar sushiteria, porque se você. Primeiro que você exige muito da pessoa saber cortar a parada certa, estocar da maneira correta. É um estoque caro, insumos caros.
Então, aparentemente, a hamburgueria é mais fácil. Pô, lanche eu sei fazer, já sempre fiz. Eu faço com meus filhos, faço com meus pais, faço com meus amigos. Então, por que não fazer um lanchinho aqui, um hambúrguer e tal? Só comprar carne, fritar a carne aqui, uma carne moída na frigideira, monto um lanchinho, boto um molhinho lá e boto no iFood e tô rico. E isso aconteceu, né, num pedaço de 2020, isso funcionou. Depois parou de funcionar porque tem muita gente no mercado. Entrou bastante gente. Agora, o que acaba acontecendo com o mercado de hamburguerias, tá? Isso é importantíssimo você saber. O mercado de hamburguerias hoje ele tem muitos players, ou seja, muitas hamburguerias abrindo, abertas. Então já existe bastante gente trabalhando com hamburgueria hoje em dia. Até tinha muita gente que falava assim, puxa, na hora que acabar a pandemia as pessoas vão se recolocar nos seus trabalhos, nos seus empregos, e vão largar as hamburguerias, então pode ser que caia o número de hamburguerias, e isso acabou não acontecendo. Eu vi casos assim acontecerem, tá? De pessoas que tinham hamburgueria, mas, sei lá, tinha um outro trabalho que era a paixão dela, ela voltou a exercer a outra profissão. Mas isso aconteceu pouco em relação a outras pessoas que pensaram em abrir. Depois que passar a pandemia, depois que as coisas se normalizarem, né? Eu vou abrir uma hamburgueria. Então teve muita gente de 2022 que abriu uma hamburgueria pra cá. Entende? O que acontece hoje? De 10 anos para cá, e isso, o pico está em agora, né? Na atual situação, o que acontece é que o mercado de hamburguerias cresceu. Todo o mercado que cresce, expande, né? Começa a ter vários players, né? Vários participantes desse mercado ativos. O mercado ele tende a amadurecer. Tende a amadurecer, ou seja, eu considero ramo de hamburgueria um ramo em amadurecimento. Tá ficando bem maduro já, próximo de ficar maduro. O que, que é isso, Henrico? Um mercado maduro não é madeiro de hamburgueria, madeiro, mas um mercado maduro ele exige mais para quem quer ficar e ganhar dinheiro. Então quem entra no amadorismo, quem entra sem saber muita estratégia, acaba caindo nesse meio tempo. Isso é fato. Gente, ou seja, dá mais trabalho, né? O que nessa vida que dá dinheiro e não dá trabalho? Eu uso uma frase que eu aprendi um tempo atrás. Nem tudo que dá trabalho vale a pena, mas tudo que vale a pena dá trabalho. E hoje você ter dinheiro com uma hamburgueria dá trabalho. Fazer hambúrguer é simples. Fazer dinheiro com um hambúrguer, com uma hamburgueria, não é tarefa fácil. Faz sentido? Exige muito mais. Então, quando acontecem três coisas daí, né? Quando o mercado cresce muito, começa a amadurecer. Primeiro, aumenta a quantidade de concorrentes. Tem muito mais gente vendendo hambúrguer hoje do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás, do que há 5 anos atrás. Tem 10 vezes mais hamburguerias. Começa a guerra de preços, ou seja, a hamburgueria acha que ela vai vender mais se ela vender mais barato. Eu acho que o problema é preço. Terceiro, clientes ficam divididos. Você está numa cidade de 50 mil habitantes e tem 10 hamburguerias, na teoria tem 5 mil pessoas para cada hamburgueria, correto? A gente tem uma cidade com 50 mil habitantes e tem 10 hamburguerias. Vamos colocar aí que na média, 5 mil para cada um. Tá tudo bem. Agora, e se uma cidade de 50 mil habitantes tem 50 hamburguerias? A gente tá falando aí de mil pessoas para cada hamburgueria. É muito menos. Então, divide, né? Dilui entre essas pessoas. Quanto mais hamburgueria tem, mais diluído fica. Só que o que a gente consegue ver? Que tem hamburguerias crescendo mesmo com esse cenário. Quando tem hamburguerias crescendo mesmo com esse cenário, significa que ela faz alguma coisa diferente das outras. O que é? Na verdade, ela está amadurecendo mais do que as outras. É o ciclo da evolução natural. É aquela parada, só sobram os fortes, né?
E aqui, no ramo de hamburgueria, não vai ser diferente de qualquer outro ramo. Quantas marcas de celular a gente não deixou de ver nos últimos anos? Os caras não se reinventaram, os caras se acomodaram, né? O mercado de celular, né, de quem fabrica celular, chegou numa saturação há muito tempo. Quem se reinventa, continua. Quem amadurece. Um tempo atrás a gente tinha lá, sei lá, Nokia, tinha... Puxa, tem até umas marcas de celular que nem existe mais. Sony Ericsson. Não sei se você lembra do Sony Ericsson. Se você lembra do Sony Ericsson, comenta aqui. Você é desse tempo, né, que tinha Sony Ericsson, tinha outras marcas de celular. Coloca nos comentários aqui uma marca de celular que não tem mais. Um tempão atrás, quem fabricava celular vendia bem. Daí começaram a achar que, pô, é só fabricar um aparelhinho que faz a ligação lá que vai vender. E muitas empresas entraram nesse ramo, né? Todo mundo vendeu bem? Não. Aqueles que entenderam que o mercado estava amadurecendo, que tiveram que se esforçar. Imagine, eu quero que você imagine o quanto a Apple, o quanto a Samsung, o quanto a Xiaomi tiveram que se esforçar para serem, para continuarem no mercado e fazerem muito dinheiro. Porque quem sobrevive domina. Isso é possível. Assim, gente, eu estou usando aqui exemplos que vocês conhecem, tá, gente? Não tô querendo comparar uma hamburgueria de casa com a Apple fabricando o iPhone, tá? Não é essa a minha intenção. O que eu quero dizer é que, assim, o mercado está saturado? Se você me perguntasse, Henrique, você acha que o mercado está saturado? Eu falaria para você, sim, o mercado está saturado hoje. O mercado de hamburgueria está saturado. Está saturado de gente ruim. Tem muita gente ruim que faz um lanche bem meia boca. Tem muita gente que tem, sei lá, o atendimento deixa muito a desejar. Tem gente que usa muito insumo ruim. Tem gente que economiza no queijo porque acha que assim vai ter mais lucro. Enfim, tem muita gente ruim no mercado. E tem muita gente boa no mercado, mas que faz mais do mesmo. E aí que tá o problema. E o problema é a solução. Porque aqueles que tiverem abordagens diferentes, aqueles que se diferenciarem de verdade, e ó, quando eu falo de se diferenciar, o meu diferencial é qualidade, é bom atendimento. Não, não é. Tá? Qualidade e bom atendimento são obrigatórios para você sobreviver nesse mercado. Principalmente no mercado que está amadurecendo. Agora você fala assim: ah, não, meu diferencial é que é o sabor. Gente, vamos ser bem sinceros, a gente comer 10 hambúrgueres, o sabor é muito parecido de 10 hambúrgueres diferentes, né? 10 hamburguerias diferentes. Então tá tudo parecido. Você não pode se basear nisso. Você não pode se acomodar nessa ideia de que, tipo, é o produto, é o hambúrguer, eu preciso fazer um hambúrguer diferente dos demais. Não é só isso. Isso é 5% do que diferencia. Agora, quando você entenda o seguinte: o mercado está saturado de gente ruim, que não tem estratégia nenhuma. Pelo contrário, apela para desconto, para preço baixo, para promoção. Aí tem gente boa, que, de medo de não fazer dinheiro, apela para promoção, para desconto. Enfim, tá? Mesmo com produto bom e não vende. O mercado está carente, não de gente fazendo hambúrguer. O mercado de hamburguerias está carente de gente oferecendo uma boa experiência para o cliente. Você vai saber mais disso na jornada, porque na nossa jornada da hamburgueria lucrativa, eu vou falar esse passo a passo. E como que isso funciona. Vou ensinar os 3 pilares de como isso funciona. Vou entregar 3 ferramentas que estão por trás do meu método que faz com que os meus alunos dobrem, tripliquem, quadrupliquem os seus faturamentos com mais lucro. Por quê? Mais uma vez, quando o mercado amadurece, você tem que começar a fazer coisa que antes não precisava. Todo mercado assim. O mercado hoje, por exemplo,
O mercado de gestor de tráfego pago. Gestor de tráfego. Há 2, 3 anos não existia essa profissão. Há 2, 3 anos não existia a profissão. Profissão mesmo, né? Às vezes a pessoa manjava alguma coisinha ali e prestava serviço para outros, né? Mas não era uma profissão como é hoje. Gente, o ramo de hamburgueria demorou 10 anos para saturar, 12 anos, sei lá, 15 anos. Quando eu entrei no ramo, o iFood estava nascendo. O iFood era só mato. Quando eu entrei no ramo, o iFood era só mato. Eu não sei aí, mas aqui na minha cidade, pelo menos, tem esse bordão. Quando eu nasci, quando eu morava em Sorocaba, ou quando eu sou aqui em Sorocaba, o Campolim era só mato. Pra quem conhece a região aqui vai entender. Então é mais ou menos isso. Agora, demorou o quê? 10 anos pro mercado saturar. O mercado de gestor de tráfego, né, de pessoas que fazem anúncios online, né, profissionais que fazem os anúncios online para outras empresas que prestam esse serviço, nasceu há 2, 3 anos. E ele está saturado. Está saturado do quê? De gente ruim. Dá para pôr na palma da mão, dá para contar com uma mão a quantidade de gestores que eu conheço que realmente, se forem fazer a gestão de tráfego de uma hamburgueria, de um negócio, vão fazer a parada certa, da maneira correta. O resto joga no automático, faz igual todo mundo. Não tem resultado. Há um tempo atrás, você contratar um gestor de tráfego era, sei lá, R$1.000 por mês. No mínimo, só para ele fazer a gestão de tráfego. Não é gestão das redes sociais, gestão de tráfego. Hoje você encontra por 200 conto, qualquer Zé Mané aí, que fala que vai fazer seus anúncios. E às vezes acaba arregaçando a sua conta de anúncios do Facebook. Entende? Hoje a profissão, para quem não entende, tá? Para quem não tá entendendo o que eu tô falando. A profissão gestor de tráfego é uma pessoa que você contrata, né? Você contrata para ele fazer os anúncios online, fazer anúncios no Facebook, no Instagram. Não é aquele turbinar publicação que tem no Facebook e Instagram, tá? Não é aquilo. É usar o gerenciador de anúncios, colocar os anúncios lá, definir o orçamento, segmentação de público, analisar metadados, analisar fazer otimização de orçamento, ver quais públicos estão sendo melhores, né? Fazer toda essa análise. Na teoria, era para o gestor de tráfego dominar isso a ponto de oferecer os melhores caminhos do tráfego pago para que você tenha retorno, você tenha muito mais pedidos. O que acontece é que os caras definem uns negocinhos lá, fazem igual para todo mundo. E não dá certo. Então o mercado está saturado de tráfego pago? Tá. De gente ruim. O mercado está saturado para advogado? Tá. De advogado ruim. Advogado bom tá ganhando dinheiro. Hamburgueria boa, e quando eu falo boa, é com boas estratégias, tá ganhando dinheiro. Gestor de tráfego bom, tá ganhando dinheiro. Para eles, o mercado não tá saturado. Para uma hamburgueria de valor, o mercado não tá saturado. Pode abrir mais 10 hamburguerias fazendo mais do mesmo. Igual a hamburgueria de valor, não tem. Rico, o que é hamburgueria de valor? Você vai conhecer na jornada. Vou mostrar o que ela é, como ela funciona e por que ela é tão pesadona. Por que usa... E, gente, não precisa investir R$1 em equipamento. Você não precisa trocar a fachada, colocar equipamento, contratar funcionário, equipe. Não precisa de nada disso. Não precisa nem de gestor de tráfego. Não precisa nem de fotógrafo. Essa que é a parada. O mercado de hamburgueria tem futuro e vai dar muito dinheiro. Ainda tem muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque tem gente que está disposta a adquirir mais conhecimento e aplicar. E para essas pessoas que estão sempre se atualizando, buscando conhecimento, o mercado não está saturado.
Eu tenho dó, o mercado tá saturado pro cidadão que tá lá, não sei aonde, com uma hamburgueria de casa ou de loja física, e não tá aqui. Que não se inscreveu em evento nenhum, ou que vê as coisas, mas não aplica, ou que nem entra no Instagram, não sabe nem o que tá acontecendo no mundo, tá lá fazendo os lanchinhos, não faz precificação, não fica dando desconto, não sabe nem se tá sobrando ou tá faltando dinheiro no final do mês, que não tem informação nenhuma, que não pesquisa nada, mal é má, entra no YouTube para ver uma receita nova de hambúrguer. Esse eu tenho dó. Para esse o mercado tá saturado e as chances são que o negócio vai. O iFood tá saturado. Gente, quando você tá no iFood, você não tá competindo só com outras hamburguerias, tá competindo dentro do iFood, tá competindo com todo mundo, com outras lanchonetes, com outras hamburguerias, com pizzarias, com pastelaria. Com aquele que tiver mais estratégia é para quem você vai perder a venda. O cliente vai comprar daquele que crescer mais aos olhos. E calma, tá? Ah, Henrique, mas quais estratégias são essas, pelo amor de Deus? Eu vou falar as estratégias, tá? Não só as estratégias, mas eu vou ensinar o caminho, o passo a passo de tudo isso. Tem uma parada lá forte, principalmente na aula 3. Eu vou falar a sequência das coisas, cara. Vou falar até a sequência. Sequência correta para as coisas acontecerem, porque a sequência altera o resultado. O lance aqui, tem muita gente que acha que não é o conhecimento, que é o hambúrguer. Ah, eu tenho que desenvolver o melhor hambúrguer, daí eu vou vender bem. Ah, quando eu comprar a chapa, não sei o quê, quando eu tiver a fritadeira, quando eu tiver a hamburgueria física, aí sim eu vou vender. Tá colocando a carroça na frente dos bois. Porque vai vender mais quem tem as melhores estratégias. Aí sim, suas chances aumentam. As suas vendas podem aumentar. Fazendo mais do mesmo, apostando no produto, no hambúrguer, apostando somente, né, no produto, no hambúrguer, apostando porque quando eu tiver a loja física, pensa o seguinte, você tem problemas, você não está vendendo bem no seu delivery, é porque o seu delivery tem alguns problemas. Aí tem gente que acha que se abrir hamburgueria física, porque as pessoas querem ir para hamburgueria física. As pessoas não querem mais delivery, as pessoas querem ir para hamburgueria física, por isso que eu não vendo mais, por isso que eu vendo pouco. Então, se eu abrir uma hamburgueria física, aí sim as pessoas vão querer comprar. Só que ela esquece que se ela não está vendendo bem no delivery, é porque tem muitos problemas no delivery. Falta de estratégia no delivery, muitos erros. Se você abre uma hamburgueria física, você vai carregar todos esses erros e esses problemas para a hamburgueria física. Só que uma hamburgueria física também tem concorrentes. E se você erra, está mais caro. Daí você tem aluguel, talvez mais gente na equipe. Eu sempre recomendo. Tem aluno meu que mal entra no mapa do valor e fala assim: Ah, Henrico, eu já quero inaugurar a hamburgueria física porque o delivery tá meio devagar. Eu falei assim: Não, não, não. Vamos aumentar as vendas do seu delivery. A hora que o seu delivery não estiver aguentando mais, aí parte da hamburgueria física. Graças a Deus isso tem dado certo. Caminho seguro, caminho mais seguro. Não existe caminho seguro, né? Mas é um caminho em que as chances de sucesso são muito maiores. No empreendedorismo não existe caminho seguro. Não existe caminho tranquilo. No empreendedorismo, se for empreendedorismo raiz, então. Mas é recompensador quando você faz as coisas da maneira correta. Entenda que é o seguinte: uma das hamburguerias mais fortes do país tem loja espalhada no Brasil inteiro. Não tem o melhor hambúrguer. Enfim, conhece, sabe qual que é. Talvez você tenha na sua cidade, talvez não. Mas em alguma cidade vizinha tem. E eles têm estratégia. Algumas estratégias que eles têm eu não concordo, né? É a rede McDonald's. McDonald's. Falo McDonald's, incluo tá, os fast foods, as redes fast foods.
McDonald's, tem o Burger King, entre outros, né? Os caras cometem um erro que eu desaprovo, mas. Ah, é marketing. Não é só marketing. Os caras sabem fazer a parada do jeito certo. Tem estratégia pra tudo. Não existe uma postagem aleatória no Instagram deles, por exemplo. Você acha que pro McDonald's o mercado tá saturado? Já tem estratégia para daqui 2 anos. Conhecimento que eles têm internamente, tá? Só da diretoria para cima, da diretoria para baixo, o pessoal não faz a mínima ideia do que é o marketing da rede, tá? Do McDonald's. Da diretoria, e a diretoria que eu tô falando é meia dúzia, tá? Eu tô falando aí de 6 a 8 caras que estão lá em cima, incluindo o João Branco e outros lá que estão lá em cima que conhecem as estratégias. E supervisor, gerente, isso aqui para baixo, quem sabe das coisas? As pessoas fazem uma ideia, mas não conhecem os bastidores, não sabem como é que se monta uma estratégia. Faz sentido? Essa é a grande chave, essa é a grande pegada. Existe muita oportunidade no ramo de hamburgueria ainda. Ah, Henrique, mas entra. Tudo bem. Entra dois, sai um. Amanhã entra um, sai e dois fecham. Vai ganhar dinheiro quem fica, quem persiste. Não é quem insiste, tá? Não é insistência, é persistência. Qual que é a diferença, Henrique, entre insistência e persistência? Insistência é você ficar batendo na mesma tecla. Ah, não, mas eu tento de formas diferentes. Tá, você tenta a mesma tecla de formas diferentes. Não resolve. O que é persistência? Você tentar aqui não deu, aqui não deu, aqui não deu, aqui não deu. É até dar certo. Isso é persistência. É tentar até dar certo. Resiliência. O que é resiliência? Aguentar o tranco até a parada acontecer. Essas coisas, muito dono de hamburgueria não tem. Tá bom, Henrico, mas o que na prática, você já falou hoje que o mercado de hamburgueria está saturado de gente ruim, está saturado de gente boa que faz mais do mesmo. Mas como que eu deixo de fazer mais do mesmo? Primeiro, não comete o erro, primeiro, não cometendo os 7 erros que eu falei no último aquecimento. Segundo, seguindo os 7 princípios que eu falei dois aquecimentos para trás. Terceiro, assistindo às 3 aulas da jornada da hamburgueria lucrativa. Ah, Henrique, você tá falando isso só pra, sei lá. Meu, é de graça. As 3 aulas são gratuitas. Eu falo porque eu sei, principalmente, o quanto faz falta alguém que mostre um caminho para você. Por quê? Porque quando eu comecei não tinha. Eu podia fuçar YouTube, Instagram era só mato. Mais uma vez. Não tinha especialista iFood, não tinha porra nenhuma dessas coisas. Não tinha especialista de hambúrguer, não tinha nada. Eu paguei uma nota num curso de um cara de hambúrguer. Era o único que tinha. Paguei caro pra cacete. Pra ele ensinar algumas coisas. Na época eu lembro que eu fiquei bravo, porque eu fiz o curso e metade do curso era falando de hambúrguer e a outra metade de estratégia. Na época eu falei assim, pô, mas eu só quero aprender a fazer hambúrguer. Só que já nessa época eu já saquei. Falei assim, puxa, não vou me apoiar só no produto, né? Ele tá me ensinando aqui que existem estratégias de venda, né? Outras estratégias. Eu ia abrir isso, gente, faz tempo. Mais uma vez, iFood era só mato. Instagram era só mato. Tava todo mundo usando Facebook. Hoje, depois que eu assumi a minha hamburgueria, né? O Canto Burger House, depois que eu assumi a hamburgueria, nos primeiros dias eu já percebi a quantidade de erro que os caras faziam lá. Da gestão anterior. Antes da gente assumir lá, antes da gente comprar lá parado.
Já vi, tipo, meu, os lanches eram excelentes, o ambiente era excelente. Ponto. Não faziam mais nada. Ou seja, fazia mais do mesmo. E a casa começou boa. Teve um pico de crescimento, depois ela começou a cair. Ela bateu um platô de vendas ali, daquilo ali não passava, o faturamento não passava daquilo e começou a cair. Assumi agora, tem o quê? Um mês e meio. A gente já aumentou a lucratividade. Primeiro passo, arrumar a casa. Estamos arrumando a casa lá. A gente já tem a previsão para as vendas de abril serem muito fortes. Porque em março, as estratégias que eu estou aplicando já se mostraram efetivas. E funciona. Só tem que fazer. Ai, quais são essas técnicas, Henrico? Calma, gente. Vai estar na nossa jornada. Vou mostrar tudo lá para vocês. E às vezes tem gente que pega e me manda mensagem. Henrico, tô ansioso pela jornada da hamburgueria lucrativa, pelas 3 aulas, etc. E, meu, saiba de uma coisa, desde já. Eu preparo essas aulas com um puta de um carinho. Perdão do francês, tá? Eu preparo essas aulas com muito carinho. E eu sei a quantidade de pessoas que estão ansiosas por essas aulas. Estão apostando que essas aulas podem dar uma nova vida para suas hamburguerias ou futuras hamburguerias, né? Então, por isso eu me empenho tanto em criar conteúdos que realmente transformem. Não é à toa, tem muita gente que fala, Henrico, assistir as aulas do seu evento é melhor que muito curso pago que eu fiz por aí. Over delivery. Sempre entregue mais do que você promete. Ok, gente? Então, esse foi o nossa live de aquecimento sobre saturação do mercado. Para você entender que, sim, ainda existe uma grande chance. Ainda existe um jeito de ganhar dinheiro com o ramo de hamburgueria, de fazer as pessoas comerem bem e você ganhar bem por isso. Ainda tem. Independente do tamanho da cidade, independente da quantidade de concorrentes. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima live de aquecimento. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e sempre avante!